Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo aqui Suderlande Castro. Essa nova live aqui que nós estamos aqui iniciando. Vou falar uma coisa que me chamou muita atenção e na verdade não só a minha atenção, mas também a atenção do Brasil em relação a um município que aconteceu no Rio de Janeiro. Um município chamado Bonito. Bonito mesmo. O que esse município comum, com apenas um prefeito, um vice-prefeito e 10 vereadores, fez de algo extraordinário? Sabemos muito bem a situação financeira do estado do Rio de Janeiro e também a situação do Brasil pós-pandemia. É notório que estamos caminhando para anos de retração econômica e corte de gastos. Não há realmente forte investimento estrangeiro entrando no país e uma economia totalmente desconfiada por parte de muitos investidores. O mundo hoje olha o Brasil com olhares preocupantes em relação sobre os nossos gastos, os nossos investimentos. Porém, é necessário que nós possamos entender porque certos municípios, e Bonito não é diferente de outros, até porque é o que se tem aí, Brasil afora, é aumentos de parlamentares. Geralmente nós só sabemos esses aumentos quando explode, quando é algo que revolta. Tipo o aumento da Câmara, do Senado, do STF, de vários juízes, pessoas pagas pelos nossos impostos. Porém, municípios que não geram riquezas, que não são tão ricos mesmo assim ainda se utiliza desse mecanismo para aumentar salários. O município de Bonito aumentou salários bem elevados de vereadores, secretários, prefeito e o vice-prefeito. Mas quando eu puxo para dentro do meu município Maranguape, município pobre do estado do Ceará e com um índice de desenvolvimento municipal muito abaixo daquilo esperado. Quando eu falo de aumentos desses parlamentares municipais, remete-me também à crítica. Por que o nosso município tão pobre, em vez de cortar gastos, ele também tem essa tendência de gastar aquilo que não tem? Olha, Maranguape para Bonito, o que muda mesmo é só os nomes e a distância. Soube que o prefeito que ganhou já tem a intenção de criar secretarias. Secretarias nos quais exigem salários de secretários, assessores e uma quantidade de pessoas trabalhando. Um município pobre que necessitará de cortes de gastos, otimização de recursos já existentes, redução da folha salarial dos terceirizados, os comissionados, para que a cidade possa realmente entrar nos trilhos no processo de desenvolvimento. E o bom é que o mesmo dito político que ganhou as eleições se diz experiente e comete erros como se fosse um iniciante. Parece que antes mesmo de entrar na prefeitura e fazer uma auditoria para saber dos gastos, eu já começo a colocar gastos. E esses gastos geram realmente mais tributos dos maranguapenses. Ora, se a população do município de Bonito, do Rio de Janeiro, ficou revoltada pela aprovação de um aumento, o que dirá nós maranguapenses de um município pobre, vendo secretarias sendo criadas para que essas mesmas secretarias possam aglutinar pessoas que se comprometeram a trabalhar na campanha e querem seus empregos. Aonde está a responsabilidade de um gestor público para que seja economizado, otimizado os recursos do cidadão maranguapense? Parece que esses mesmos políticos esquecem que a cidade tem pessoas informadas, esclarecidas, e fazem como se todos aqui fossem leigos. É óbvio que qualquer reação dessa que venha proporcionar mais gastos, a população se toca. E todavia que se espera de um gestor o corte de gastos para investimentos de áreas primordiais, como geração de emprego e renda, no qual Maranguape não tem, nos espanta de tal forma que percebemos que cometemos um novo erro. Onde 2021 nem começou e já tem aí futuros gastos de uma folha salarial
que nem sequer contabilizado foi para saber se tem condições ou não. Por que que nós não conseguimos ser, né, superávit? Só deficitários. Sempre empurramos dívida de um ano para o outro. Durante a eleição municipal de Maranguape, o que se ouve falar foi a questão do IPM, que provavelmente em 2024 para 2026 chegará arrombando a porta com os dois pés, quebrando o funcionalismo público de Maranguape. Ah, mas aqui ou no Maranguape, o problema está no hoje, não no amanhã. Eu quero viver e curtir hoje, aproveitar hoje, e o amanhã deixa por conta de Deus. Eu não entendo como as pessoas que se apresentam para cargos públicos, dizendo que vai solucionar os problemas da cidade, com gastos, com mais gastos e gastos, desperdício de dinheiro público. Ora, se a cidade bonito do Rio de Janeiro se revoltou, a população, pelo aumento salarial de seus parlamentares, por que nós, maranguapenses, não fazemos algo do mesmo, já que é notório, há dias que se falam em criações de secretarias? As que já existem não é suficiente para usurpar o tributo maranguapense? Por que que nós não somos desenvolvidos? Nesta semana eu conversei com uma pessoa, morador de Horizonte, um dos municípios que na década de 80 e 90 e início dos anos 2000 era um município atrasado. Hoje é um dos mais industrializados no corredor da 116. O Maranguape. Mas ainda os maranguapenses insistem em ficar no erro. A escolha do prefeito, o ex-prefeito, é uma escolha equívoca. Não que você, mas eu quero que ele faça. Você vai ter que orar, rezar, pedir muita promessa para que realmente seja diferente. Vai ter que acreditar muito que Deus ame Maranguape. Porque eu sou uma pessoa muito estatística, realista, holística, logístico. Eu não acredito em falhas, em incompetência. Não dou chance a quem comete erros. Não é digno de minha confiança, mas o maranguapense quis dar. Porque simplesmente aqui no Maranguape há uma questão de torcida e não de conscientização política. Eu quero ele porque eu torço por ele, porque vai dar certo, o outro lado eu não quero. Desde quando tratamos a nossa política como time partida de futebol? É o futuro nosso, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos idosos. Somos tão imprudentes assim e não pensamos dessa forma? Mas que bom que o Brasil é composto por vários municípios, uns ruins, outros bons, e uns que dão exemplo. A reação do que aconteceu em Bonito deveria ser recíproca aqui de Maranguape, porque lá é só aumento dos parlamentares. O nosso aqui é geração de gasto. Secretarias demandam pessoas, demanda recursos. E de onde sairão os recursos? Se o próprio governo federal diz que o ano de 2021 será um ano de aperto fiscal. Será que são tão ignóbios e leigos os nossos parlamentares de Maranguape que não conseguem entender que a política não é só a municipal, mas atrelada à estadual e à nacional? Tudo que reflete no Brasil impacta diretamente os municípios? A falta de renovação na própria Câmara Municipal de Maranguape é um exemplo que ainda estamos muito longe de uma conscientização política em Maranguape. Bons nomes se apresentaram. Porém, esses mesmos nomes foram decepcionados pelos votos, porque muitos deles que achavam que a população iria mudar foram os que foram menos votados.
As velhas raposas astutas aqui de nossa cidade conseguiram aqueles, uns se elegerem e outros uma boa votação. Mas o desafio ainda continua. Maranguape hoje é rodeado de municípios que buscam seu crescimento, que ficam tentando sempre tirar o que Maranguape tem. E como uma guerra competitiva comercial, o município de Maranguape é o que tem mais desvantagem em relação aos outros. Não adianta ter terras, boa logística, se não há realmente uma gestão de crescimento e desenvolvimento. O consumismo dos recursos públicos de Maranguape é o que mais importa do que realmente o desenvolvimento econômico, socioeconômico e industrial de nossa cidade. É lamentável que o município, que tem quase 2 séculos, ainda se encontra em uma situação decadente e em atraso. Converso com diversas pessoas, amigos, as pessoas que têm uma conscientização realmente lamentam a mesma forma. Eu não sou de esperar um milagre, porque afinal de contas, até para você ter um milagre é necessário que você realmente se esforce, pedindo orações a Deus e acreditando muito para que venha acontecer. Mas, se o trabalho bem feito, a dedicação, a conscientização, a honestidade, o combate contra a corrupção, se esse realmente for bandeira de qualquer político, aí o milagre é gerado por você. Porque Deus nem se envolve nas nossas tretas políticas, porque Ele já nos deu o livre-arbítrio. Porém, parece que esse livre-arbítrio ele é perdido quando grupos políticos, famílias políticas, te obrigam a escolher o errado. No mais, eu vou me despedir por aqui, pessoal. Era só um exemplo comparativo, um paliativo sobre as reações do município bonito, né? Do estado do Rio de Janeiro, que tem um também, né? Lá que eu tinha visto aqui na Band News FM. E o outro aqui que é a reação também é Maranguape, né? A gente sabe que o nosso município é um município pobre e desenvolvido. E estamos aí, né, pessoal? Fazer o quê, né? No mais, a gente vai seguir aí conforme a humanidade e vamos torcer realmente que conseguimos, né? Superar todas as dificuldades deste ano de 2020 e 2021, que eu sei que não será fácil. Valeu.